Olá, sejam todos muito bem-vindos hoje aqui na nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar. A Silvia vai dar um depoimento sobre a constelação que ela fez há mais ou menos um ano, acho que é esse o tempo, como que isso reverberou na vida dela, como isso trouxe solução, trouxe entendimento, consciência para o bem-estar dela. E eu só vou aguardar ela entrar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E aí vocês vão mandando as dúvidas que vocês de repente podem ter com relação ao tema. Não precisa ser especificamente sobre relacionamentos, né, que é o que nós vamos falar aqui, o que a Silvia vai falar. Deixa eu só aceitar ela aqui. Vamos ver se entra, se dá tudo certo dessa vez aqui com a internet. E aí a Silvia vai contar um pouquinho sobre a experiência dela. Oi, Sil. Oi, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Tô. Você está me ouvindo? Agora eu tô, mas você tá um pouco escura. Tô escura? Ih, Tá Laila. escuro, é. Vai em algum lugar que tenha luz para Peraí. ver você. Espera só um minuto, vamos lá. Por mais que a gente, Uhum. por Ah, mais não que tem a jeito. gente veja, melhorou? Melhorou. Agora eu tô te vendo. Melhorou. Ah, então tá bom. Tá me Seja escutando bem-vinda, minha direitinho? querida. Obrigada pelo convite. Eu que Espero agradeço que de você, essa de noite seja superarem a bem vergonha. esclarecedora. É, Superar a vergonha, né? Às vezes eu falo com algumas pessoas, ah, não, eu tenho vergonha, não consigo falar. Falei, vamos lá, não, vamos dar vamos que cara, né? vamos. Estamos entre amigos, né? Com certeza. E o que eu falo, a gente está aqui, não é para fazer tudo certinho, e sim para Exatamente, né? algumas opções, né? Algumas opções de, sei lá, de terapias que poderão ajudá-las, né? Em tudo na É vida verdade. delas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E não se vai dar certo, se não vai, se cair a conexão, não Verdade. cair, tanto Oi, faz, Lu. né? Ai, as suas amigas estão chegando aqui, é isso? Então, estão chegando, estão chegando. Que bom. Então, como você tá? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo em paz. Eu estava Graças a falando Deus. aqui, eu estava falando aqui que você vai dar o seu depoimento, né? Eu acho que você fez a constelação faz o quê? Um ano e pouco, Silvio? Faz Ai, mais ou menos olha, isso, nós né? fizemos duas, né? Duas Fizemos constelações, duas. né? Duas Aham. constelações num curto espaço de tempo, né? Eu acho que deu um ano, né? Deu um ano. Eu Nossa, acho que sim. passa tão rápido, passa É tão porque eu. rápido que a gente nem sente. Peraí, deixa eu só ver aqui, porque tá. Tá bom. Eu acho que travou de vez. Oi, voltou. Acho que voltou Melhorou, né? agora. Acho que melhorou, Melhorou, sim. melhorou. A A Jo, a minha Jo. irmã entrou, minha Ai, irmã, que a bonitinho, Érica. que ótimo. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos aqui, hoje a gente vai fofocar sobre a vida da Silvia um pouquinho, né, Silvia? Contar um pouquinho da minha experiência. Então, porque eu acho muito importante isso, Silvia, as pessoas terem noção, porque tem tanta gente que me procura e fala, não sei o que que é uma constelação, como que ela pode reverberar na vida da gente, né? Como que funciona, se realmente dá resultado. Mas é o que eu sempre falo, né? Cada um é cada um reage de uma maneira, né? De repente, se você está mais aberta para querer mudar ou não, né? Tem Na tudo isso verdade, que a o que gente que precisa ver. acontece, né? É assim, porque a constelação em si, a gente não consegue nem explicar,
Como que é? É só vivenciando mesmo. Tem livros, você lê livros, você lê os relatos, você ouve o relato das pessoas, né? Mas, Aham, assim, tem que vivenciar, tem que assistir uma constelação, né? Para saber se aquilo faz sentido para você, né? sim, O importante é a gente não encontrar uma maneira, né, de encontrar as respostas, sim. né? E outro dia você falou que a constelação é assim, uma terapia, e a gente faz uma terapia mesmo, né? Uma terapia breve, não Uhum, substitui a terapia, mas dá para sim, sim. entender muita coisa, muita coisa. Ah, Porque fala muito de física quântica, né? E assim é um assunto novo, né, para as pessoas, né? bem novo. Energia, E você que faz parte do grupo online, você vê que cada vez que a gente se encontra, né, a Jo, que está aqui também, pode até, né, ajudar a gente, o quanto que isso ajuda cada vez que você participa, que você representa, né, que você está lá assistindo a constelação, o quanto que você vai limpando, o quanto você vai trazendo de consciência para as coisas que você ainda precisa olhar, e o é quanto que às verdade. vezes você é chamada para representar para um papel que você precisava, né? Que É, você realmente tem alguma coisa que você precisa lidar na tua vida com aquilo lá, né? exatamente. Exatamente. Além da constelação que eu participei com você, eu participei como, não como constelada, mas como participante mesmo de uma constelação empresarial. E eu achei Uhum, muito interessante, né? sim. Dificuldades que as empresas passam, muitas empresas, os sócios não se entendem, Uhum, e isso explica muita coisa, porque às vezes o que é visto assim, o externo é uma coisa, mas o que está dentro, o pensamento uhum, das pessoas, que as pessoas pensam uma coisa e falam outra, fazem outra, ou a sim. gente nem percebe, né? E é muito interessante. É Precisa, muito. precisa Empresarial participar é para muita saber. energia, muitas Energia. coisas envolvidas, né? No empresarial, Muito, ainda mas é mais muito interessante. sócios. É muito legal. Quanto que você consegue Muito. resolver alguns assuntos ali. É bem Exatamente. legal. Consegue entender o todo, né? Isso Consegue mesmo. enxergar de fora uma situação e resolver. E até entender o que o outro está pensando, por que, que o outro age daquela maneira. Uhum. E você sabendo disso, você tentar resolver, tentar achar o caminho para todo mundo se harmonizar. Então, é uma harmonização. É se permitir, né? É se Exatamente. permitir a entender e se permitir a fazer as mudanças, que não são fáceis e Exatamente. que muitas É. vezes demoram, né? Mas Mas, por assim, mas é exemplo, viável. a gente sempre vai procurar por alguma dor, né, que a gente está sentindo, um incômodo que a gente sente. Eu mesma fui procurar constelação porque eu venho de duas separações, dois Uhum. casamentos longos, mas que não tiveram sucesso, né? E aí eu fui procurar saber o porquê, né? Por que Uhum. que eles não deram certo? O que acontece? O que está de errado comigo? Geralmente a gente, né? Assim, é lógico, num relacionamento, nenhum está certo, nenhum está errado. Os dois têm a responsabilidade, mas até você entender que os dois têm a Uhum. responsabilidade, que os dois erraram, que os dois falharam, e, né, tá tudo certo, É isso mesmo, né? é bem por aí, é o Vem quanto é orienta. não ficar olhando só para colocar a culpa no outro. Né? E o que eu sempre falo na constelação, não adianta Exatamente, você ficar se separando, né? Porque se você tem alguma coisa para resolver, se de repente você ainda não está amadurecida para um relacionamento, e se você está olhando lá para tua mãe, né? Se a tua mãe não te liberou, ou se você não se liberou da sua mãe, você vai ter exatamente. dificuldade E a nos seus gente relacionamentos, segue né? os padrões, né? A gente segue. E a A mãe gente é o que segue os traz padrões que a são força. impostos para nós, né? Então, mas eles são, Exatamente. muitas vezes, eles são impostos, mas a gente não precisa carregá-los, né? A gente não precisa Exatamente. A repetir. gente pode quebrar, né? Pode Uhum. Então, quebrar isso. podemos. E quando a gente quebra esse laço de algum problema familiar, né?
principalmente com a linhagem feminina, o quanto que a gente libera esse passado, libera esses ancestrais, o quanto você libera a tua vida para os teus filhos, né? Porque se você não recebeu essa força da tua mãe, e sem julgamento aqui, porque a tua mãe deu o que ela sabia dar para você, né? E sem julgar nada aqui. Então, o quanto que você precisa entender isso para você poder passar para os seus filhos a melhor energia que você tiver, a melhor força, né? Aqui estão perguntando se a mãe está relacionada ao trabalho também. A mãe, ela dá força para o relacionamento e ela dá força para o teu sucesso profissional, para o teu sucesso no trabalho. Né? E o pai, ele dá a força para você ir para a vida, para você desbravar a tua vida. Então, por isso da importância. Então, né? Quando você fez a sua constelação, o quanto que você enxergou a tua mãe, né, Sil? E também algumas eu venho situações, né? eu perdi meu pai, né? Perdi meu pai muito cedo, né? Ele faleceu. E o quanto isso pesou na nossa dinâmica familiar, né? Então, o quanto isso influenciou na dinâmica familiar, eu não ter a figura masculina, né, para me dar essa força. Sim. E a gente resolve isso na constelação, né? Porque ele dá força. Ele dá força e assim a mãe dá força, libera, o pai dá força, né? A energia dele dá força para a gente seguir em frente, né? E você falou uma coisa aí que é importante deixar claro, que né, o teu pai faleceu, não está aqui, não está aqui entre a gente, mas assim a força dele, né, da gente fazer esse trabalho na constelação, mesmo ele hoje estando em outra dimensão, a força dele de poder mesmo assim te ajudar, de mesmo assim te dar força para você seguir outros caminhos, de você conseguir enxergar, né, outras dinâmicas na tua vida, porque não é porque 2 casamentos deram errado que de repente dá errado, não. Né? E o quanto que você aprendeu na constelação que você precisava reverenciar os seus 2 primeiros maridos. Né? Não Exatamente. existe ex-marido. Pela experiência, né? Isso, por tudo que eles fizeram para você. Por tudo que eles fizeram, pelos 2 filhos que eu tenho, que eles me deram, né? E eu tenho a força para seguir adiante, né? Para encaminhar os 2, né? Que os 2, você sabe, né? Que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, não é fácil, mas é muito viável. Tá? Sabe que hoje eu recebi uma pessoa também no espaço que tem problemas também com. Então, é o quanto que isso. E né, eu conversei, foi um bate-papo só assim, o quanto que. Tá olhando. Vou aqui um pouquinho. Você está me ouvindo, Sil? Agora sim, agora sim. Deu uma travadinha aqui, né? Uma travadinha. Deixa eu só voltar aqui. A Jo falou, é impressionante todo o processo. Inclusive, você vê como é a dinâmica como participante, né? A nossa terapia acontece a cada dinâmica de constelação. E o quanto tem de aprendizado nisso tudo, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente olha para situações com muito mais amor, com muito mais carinho, né? E sem julgamentos, sem raiva, né? Limpando toda a raiva, todo o ressentimento, tudo aconteceu como tinha que acontecer, né? E bola para frente. Sem cobrança. Bola para frente. Sem cobrança, bola para frente. Não adianta ficar chorando o leite derramado. O que aconteceu? Não adianta. Não adianta. Não adianta, você vai ficar lá presa no passado, né? O seu presente você só vai conseguir ir para o futuro na hora que você liberar o seu passado. Né? Então você ficar, vamos dar, né, o seu exemplo dos seus 2 maridos, né? Que na constelação
A gente fala que nós não temos ex-maridos ou ex-mulheres, é primeiro marido, segundo marido, porque cada um deles deixou o seu pedacinho ali, né? A sua É a sua energia, o marca, seu né? aprendizado, mesmo que não tenha sido casamentos bons, com É. certeza alguma coisa legal você passou, né? Como todas as pessoas que passaram por separações, tiveram coisas boas e coisas ruins. Então, assim, e essas coisas ruins, o que ela trouxe de aprendizado para você? Né? Hoje, você entendendo, hoje você sabendo que isso realmente reverbera para a tua vida, para o teu futuro. Né? Olhar para tua mãe Na com amor, verdade, entender que a tua mãe... Oi? deu uma travadinha. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Hoje, acho que você consegue olhar para tua mãe sem tanto julgamento, né? Sem tanto que você sentiu uma culpa muito grande que era colocada em cima de você, não era isso? Eu Então, me na lembro essa verdade, o tua que história. acontece, né? Os meus dois maridos, o que aconteceu? Não eram os modelos que eu queria para mim. De alguma Uhum, maneira, eles vieram, né, através do modelo da minha mãe. sim. Né? Tanto que na constelação eles se posicionaram atrás dela, Uhum, inclusive colocando a mão no ombro, tal. Então, assim, o quanto que a minha mãe inconscientemente influenciou nos meus dois relacionamentos. Por que eu fui buscar a constelação familiar? Porque eu me sentia abandonada pelos meus dois maridos. Por que que eu fui abandonada por eles? Né? Por que que eu me separei? Por que que eu não consegui manter o meu relacionamento? Aí vinha a culpa. uhum, Né? Porque uhum, a escolha vinha de escolhas erradas, que não eram as minhas escolhas. Né? O meu sim. modelo de homem é outro, o meu modelo de marido é outro, o meu modelo de relacionamento é outro. Né? Uhum, E o que aconteceu? Não é que eu fui abandonada por eles, mas na verdade o que acontece? Como eles não, a energia deles passou a não bater comigo, houve um afastamento uhum, natural e cada um seguiu o seu caminho. Cada um seguiu o seu sim. caminho. E está Então, mas tudo bem. Né? uma coisa que é importante deixar ressaltado aqui, né, que você falou, a sua mãe, que era o padrão que a sua mãe impôs, né, que era o que ela trouxe do teu pai. Mas, na verdade, ela impôs e você pegou. Né? Sim, Então, assim, tá bom, eu vou exatamente. seguir esse caminho por amor, porque você tinha perdido seu pai, né? Então, assim, tá bom, eu vou fazer, porque é assim, é muito, acho que para todas as pessoas, né? Mãe e pai sabem de tudo e são melhor para os filhos. Exatamente. Só que muitas vezes a maneira que eles fazem é que o filho está querendo. E isso não significa falta de amor nem do pai, nem da mãe, nem do filho, de ninguém. É o quanto que nós, filhos, às vezes, nos conectamos com a energia deles, porque a gente acha que tem que fazer igual. Né? Então, tem que, eu ouço algumas mães falarem assim, porque o meu filho é forte, ele consegue, ele dá conta disso. Assim, mas por que o filho tem que dar conta com isso? Não é porque a mãe ou o pai, né, passou por algum problema ruim que o filho tem que passar. E a gente traz Exatamente. isso inconscientemente. Aí então, tá bom, coitado. Minha mãe, né, o seu caso, tua mãe perdeu o marido, né, teve que dar conta de você, teve que dar conta dos filhos. E assim, os filhos olham para essa mãe, assim, ela tá certa. Ela, não que ela esteja errada, ela estava certa do jeito que ela fez, da maneira que ela sabia fazer. Mas isso Exatamente. não era o certo para a tua vida. Então você E eu não olhava precisava para mim, fazer. Uhum, e eu olhava para mim, eu falava assim, puxa vida, né? Minha mãe, viúva, com uma filha pequena, eu me uhum, separei do meu primeiro marido quando meu filho tinha 2 anos, meu filho mais velho tinha 2 anos. Aí me casei uma segunda vez, minha mãe também se casou uma segunda vez. Aí teve a minha irmã depois de 13 anos. Aí eu me casei pela segunda vez, tive o meu filho Bernardo depois de 9 anos. Então, assim, é ou não é um modelo?
Uma repetição. Inconsciente. Sim. É isso mesmo. Porque assim, a gente não escolhe, né, Não. se casar 2 vezes, ou, né? E assim, hoje o que eu vejo, né? Que foi uma repetição de padrão, né? Uhum. Só que eu fui buscar, né, o porquê dessa repetição de padrão. Isso. E vamos quebrar. Aí o que Uhum. aconteceu? Eu comecei a enxergar a mim de uma outra maneira, me desvinculei desse modelo materno e olhei para Uhum. outro lado, né? Porque Isso. minha mãe me liberou para isso, né? E o que aconteceu? De uma certa maneira, destravou meu lado afetivo, né? E assim, eu Uhum. sei o que eu quero, eu sei qual é o modelo de companheiro, de parceiro que eu quero hoje para minha Uhum. vida. E assim, não quero ficar sozinha, né? Eu acho que a gente Uhum. precisa ter um companheiro, precisa ter uma pessoa para a gente se sentir amada ou amar, né? Se dedicar. Eu acho que o Uhum. ser humano não nasceu para ficar sozinho. Por enquanto, ainda não encontrei, mas assim, eu tenho um outro olhar para isso. Um outro olhar para Eu as lembro coisas, quando né? você me procurou, você ficava muito ansiosa de querer encontrar, né, esse novo relacionamento que desse certo, né? Exatamente. Era uma vontade assim de, puxa vida, por que que eu não consigo? Né? E você É. ficava E a gente não vivendo sabe isso e você mesmo, não isso. enxerga. Enquanto você estava nessa energia de por que que eu não consigo? Por que que é isso? Porque enquanto você ficava no É, porquê, você não conseguia é, enxergar o que estava ao seu redor, as dificuldades, exatamente. né? Para hoje você falar, eu tenho outro olhar, ainda não apareceu, mas está tudo certo, né? Porque Então, assim, e o que aí assim, aparecia eram pessoas destravou, erradas no seu caminho, sim, né? exatamente. Então, não adianta Pessoas que aparecer não isso. tinham a mesma vibração que eu, né? E assim, Aham, não quero repetir o padrão, né? isso Eu mesmo. sei o que eu quero para mim. Eu não quero carregar ninguém, eu não quero pegar e, sabe, ter que levar. Não, a gente tem que ser uma parceria, tem que Sim. andar juntos, tem que caminhar em paralelo, né? E não é porque a tua mãe E, perdeu teu pai cedo, né, que teve essa dificuldade toda que você tem que ter. Você pode ser feliz, você pode reverenciar tua mãe com muito amor, agradecer tudo que ela te deu, né? Primeiro, ela te deu a exatamente, vida, né? Hoje você tem os seus exatamente, filhos porque a tua mãe e o teu pai te deram a vida, independentemente se exatamente, foi bom ou se foi ruim. Então, a mãe que você tem foi a mãe que você escolheu para você passar por tudo isso também. A escolha de olhar para tua mãe e fazer igual foi sua, né? É é. você se conectar a essa mãe Inconscientemente, né? inconscientemente. É tudo que a gente faz Inconscientemente. e que muitas vezes traz sofrimento é inconsciente, porque ninguém quer sofrer. Porque na verdade só éramos eu e ela, né? Uhum. Eu não tinha a figura paterna, então qual era o meu modelo? Sua mãe. Era a minha mãe, total Uhum. minha mãe, já não tinha meu pai, né? Então meu modelo era minha mãe. Minha mãe me deu, sim, conscientemente, ela me deu a força, né? Me deu as oportunidades para eu seguir adiante na minha vida profissional. Eu fiz, Uhum. nossa, estudei em boas escolas, fiz faculdade, e tudo isso ela me proporcionou, né? E Sim. assim, trabalho até hoje, né? Então, assim, essa força ela me Uhum. deu. E agradeço muito por isso, né? É isso E, mesmo. e assim, por que repetir o padrão? Eu me perguntava muito, por que eu estou repetindo esse padrão? Aí falavam, não, Uhum. mas você não está repetindo o padrão. Não, gente, não é possível. Imagina, eu tive Uhum. 2 casamentos. Tudo bem, eu não fiquei viúva, mas eu me separei com meu filho muito pequeno. Aí Uhum. encontrei um outro relacionamento, né? E engraçado que você tenta se adequar,
ao relacionamento, você tenta se moldar a pessoa. E não Sim. adianta só você fazer, né? Uhum. E assim, os dois têm que entrar em sintonia e seguir adiante, né? E Tem aí que ter o chegou uma equilíbrio. hora que a vida fez assim, Aham. novamente, né? E aí assim, mas que coisa, por que eu tô sozinha de novo, com duas crianças, eles não têm Aham. a força para assumir o papel de pai, né? Então os dois não tiveram a força para assumir o papel Uhum. de pai, né? Então Mas eles assim, vão ter ainda. A gente vai fazer isso, né? A é gente vai dar essa exatamente, força para eles, porque eles precisam, porque não adianta você hoje querer assumir sozinha o papel de sim, pai e mãe, né? Você é a mãe, né? E se sim, você fizer isso, você está desequilibrando o sistema. Então, é o exatamente, quanto que mesmo que os pais não estejam presentes, né? Não ajudam, enfim, seja lá qual for o é, motivo. Na constelação, a gente faz com que inconscientemente esses pais deem a força para esses filhos. Porque os se filhos você quiser precisam, dar a força dos dois, se você quiser dar a força da Silvia e dos pais, os dois não vão para é, frente. Você não vai para frente porque você não aguenta, você não tem, você não exatamente, é homem e mulher, você é a mãe, você é o exatamente, lado feminino dessa família, né? exatamente. Então é muito importante você ter essa consciência de que os pais não conseguem dar essa força, mas de que de alguma maneira eles vão receber essa força. E eu sinto esse desequilíbrio, né? Só que eu, conscientemente, eu não consigo fazer com que os pais deem essa força. Aham, Então, assim, e aí que eu vejo que o papel da constelação familiar é importante, sim. porque eles vão dar essa força para os Uhum, filhos. Então, eu sim. sozinha, conscientemente, não consigo dar, porque eu sou Uhum, apenas uma parte. Então, eles, isso. na constelação, eles vão conseguir dar força para os meninos, para eles seguirem Uhum, adiante, que eles precisam. Né? isso mesmo. Todos É, nós precisamos, né? Por isso que muitos, né, têm problemas com relacionamento, ou com no profissional, ou com amigos, ou no pessoal, enfim, porque não teve a força. Mas é assim, não é olhar para a mãe ou para o pai criticando porque eles não deram essa força, né? Então é assim, não, você ter a consciência de que você só pode dar a sua força de mãe é o essencial para eles. Porque você, a partir do momento que tem essa consciência e você toma essa atitude e deixa lá o pai, querendo ou não dar a força, que na constelação a gente, né, até ajuda com a física quântica, mas é o quanto você estando no teu papel de mãe, você vai conseguir dar força para eles de mãe. sim. Né? Porque se você misturar tudo isso, eles não vão ter a força nem sua e nem dos pais. Então, Mas isso é muito exatamente isso, importante. né? Porque eles pedem a força do pai. Eles pedem. Uhum. Só Sim. que eu não consigo dar. E eu conscientemente tentando fazer com que o pai, né, dê a força para eles, também não consigo. Então eu Uhum. acho que aí a constelação vai, né, entra Sim. para dar força para eles. Porque a gente Então. vê também nas crianças que eles têm umas travas, Uhum. né? Eles têm Claro uns que tem. bloqueios, né? Uhum. E a gente vê que eles têm tudo para ser feliz, têm tudo para ir para a vida, para ir em frente, Uhum. mas tem alguma coisa que a gente não Impede. consegue, né? E assim, graças a Deus que eu conheci a constelação, né? Graças a Uhum. Deus que eu fiz a constelação, graças a Deus que eu participo desse grupo de constelação maravilhoso, porque É cada lindo. constelação é um aprendizado, né? E você olhando a situação de fora, olhando a Uhum. situação do outro, você começa a pensar na sua situação, e mesmo nas situações ao redor, né? E consegue também ajudar as outras pessoas, né? A olhar com um outro olhar, né? Sim. Então, assim, agradeço muito Uhum. por ter conhecido a constelação. Foi muito, muito bom para mim.
Tá me ouvindo? Está me ouvindo, Sil? Deu uma travadinha, né? Oi, agora estou. Travou de novo. Travou de novo, né? Mas o importante, Silvia, é você não... não você está me ouvindo, não? Sim, sim. Tá? O importante, Silvia, é você ter a consciência de que, por exemplo, você acabou de me falar, eu não consigo fazer com que os pais deem a força, né? Culpada disso, não é você que tem que demonstrar isso Não para sou eles. eu. Você não é Exatamente. mãe do seu primeiro, do seu Sim, segundo marido, você é esposa, exatamente. né? Foi esposa. Exatamente. Então, se você toma a atitude de que você tem que fazer isso, você está nesse caminho, você vai entrar num outro desequilíbrio. Então, assim, é você fazer Exatamente. a sua parte. Né? E certo ou não, que é escolha eles, o livre-arbítrio é deles, eles vão ter força ou não para poder dar para os filhos. Né? Agora, Nem você que precisa seja fazer na a hora sua da parte. morte, né? Eu não sei quando é que pode dar consciência para eles, né, desse papel de pai, né, de essa força que eles têm que ter. E assim, nem todos têm essa consciência, né, que tem que dar essa força, né, que tem muitos pais que colocam os filhos no mundo, mas eles mesmos não têm assim essa consciência, né, do papel de pai, porque às vezes também não teve esse modelo de pai na vida dele, Isso mesmo. E está né? tudo Então certo, assim, é o e que é você tudo recebeu. exatamente, e é tudo uma consequência, porque nós temos dentro de nós o DNA dos nossos ancestrais e às vezes a gente carrega, né, essas experiências dentro desse Sim. DNA e a gente não sabe, porque não são histórias que são faladas, não são histórias que são ditas, né? Muitas Isso vezes mesmo. coisas que aconteceram lá atrás a gente não sabe, né? Então, e E a mesmo não gente não sabe. sabendo, às vezes a gente repete os padrões de Sim, pessoas que foram excluídas, né, de avós, de sim, tios, enfim, que a gente muitas vezes não sabe nem quem era. E você está lá sim, repetindo os padrões, né, os abortos que existem nas sim, famílias, né, o quanto que isso reverbera ali naquele grupo familiar, né, não sim, tem o que exatamente. fazer. Então, assim, muitas vezes você está olhando para uma outra, né, vou dar exemplo aqui do aborto, quando tem a mãe teve um aborto, que o filho seguinte muitas vezes vem olhando para esse irmão que, Sim, exatamente. né, que foi E deu uma travadinha. tá me ouvindo, Silvia? Agora sim, agora sim. Então, o quanto que é importante todas essas exclusões, né, abortos, tudo que a família passou, a gente incluir, da gente colocar ali, né, de Exatamente. Influencia demais, né? fazer essa dinâmica que você sabe também que na constelação influencia muito. E o quanto que isso, um aborto no teu grupo familiar, o que isso muda a família. Né? O quanto que isso pode E as pessoas reverberar não para os dão filhos. importância para isso, né? Não tem Uhum. consciência, né, que o Não. aborto é, é importante, O né? aborto é um filho. Exatamente, que não veio ao mundo por algum motivo. E ele não pode Uhum. se sentir excluído. E quanto isso influencia na vida das pessoas, né, da família. Uhum. E às vezes Sim, a muito. gente, é, às vezes Principalmente passam nos por filhos, né? problemas que nem sabem por quê, Uhum. né? Então é muito É interessante as coisas que muito. aparecem na constelação. Mas muitas vezes a gente vai constelar uma coisa e É aí verdade. aparecem outras coisas que a gente não tem nem ideia É isso que mesmo. poderiam aparecer, né? Então, assim, nossa, Uhum. mas como assim? É porque a gente não sabe o que aconteceu lá atrás,
E Uhum. quando a gente vai constelando, a gente vai trabalhando essa energia, vai fazendo todo sentido. Você Do vai se porquê. colocando no seu lugar, você não vai se Sim, sentindo culpada, né? Então, sim. por exemplo, se os pais dos meninos não querem assumir o papel de pai para dar, para dar essa força, paciência, você fez tudo o que você tinha que fazer, né? Sim. Tem a sabor do cliente que está falando aqui. Silvia nunca fugiu da responsabilidade, é mãe e pai ao mesmo tempo, sempre se Ah, dedicou. Como fazer com que os pais participem? Então, mas olha, não sei quem é sabor do cliente, qual que é o nome da pessoa. Mas, então, a Silvia, ou qualquer será que outra é a mulher, Sandra? né? Não sei, sabor do cliente. Só respondendo aqui para ela, por mais que a Silvia dê assim o máximo dela para as crianças, né? Que a gente sabe que não é fácil, a Silvia precisa se colocar no papel de mãe. Ela não pode se colocar no papel de mãe e pai, ela não pode suprir o papel de pai, porque pai as crianças têm, estando presentes ou não, é o pai que elas têm. Né? Então, É, se você se colocar como mãe, você vai estar mais forte ainda para dar força para os meninos. Né? E sem achar exatamente. que você tem que dar conta de tudo. Você vai dar conta das coisas que você consegue dar conta. Sim. E o que você não conseguiu, está tudo certo, porque os pais não estão ali participando, e está tudo certo. E a Né? Senão você. constelação vai ajudar a complementar, no caso, né? Assim, Uhum. eles de forma não consciente, mas a energia deles é isso que eu acho que precisa ficar claro na constelação, né? O que é essa força, né? Que eles vêm Uhum. para a constelação para dar essa força junto Isso. comigo para os filhos. Então, assim, é eu ter Uhum. a consciência que eu sou mãe, eu tenho a minha Uhum. força de mãe, e que o pai, mesmo não estando junto comigo presente, morando na mesma casa ou estando Uhum. ausente, que ele vai dar a força que ele tem lá dentro dele. Mas a força que ele tem, só. É, que Não ele a, não tem. a força que você quer que ele dê. Não, não, É a exatamente, força a força dele. que ele tem. E isso vai reverberar para o filho e tá tudo bem. Porque o filho também tem uma história para contar, tem uma história Isso para mesmo. trilhar, né? Um caminho para Uhum. desenhar, né? Isso mesmo. E foi E vai difícil de entender isso, viu? Eu Foi bem sei, difícil de entender isso. Não eu é sei. fácil, é dolorido, assim, é sofrido. É Mas é o que eu sofrido, sempre porque a falo, gente quer assim. conscientemente, né, fazer as coisas. Uhum. Sim. Mas é o que eu Que sempre as falo coisas têm nos certo. nossos grupos, né? Às vezes a gente fazer o melhor para os nossos filhos não significa fazer o que eles querem. E não significa que a gente não vá sofrer. Porque muitas coisas a gente precisa fazer para eles amadurecerem, para eles irem para o mundo. Mandar filho para o mundo não é fácil, né? Não é uma assim, tá bom, deixa. Né? Eu sei que para algumas famílias isso é mais fácil, mas É, a gente sabe que o normal não é. é. Mas você ter essa consciência, principalmente você, Parece quando tem a simples, mas não é responsabilidade, simples, né? não, não é assim. É, Então, você fica internamente se cobrando que você poderia ter feito mais, que o filho poderia ter recebido mais de você. Mas, assim, na partir do momento que a gente tem consciência de que a gente fez o melhor, de que a gente errou sim, porque não tem sim, manual de instrução, né? E que sim. a gente Mas vai é errar ainda através do muitas erro vezes. que a gente aprende, recalcula a Uhum. rota e segue em frente. Sim, Né? E com assim, eu certeza. sempre fui buscar alternativas, eu sempre fui para salvar, né, o relacionamento, busquei várias coisas, mas eu fui buscar. E Uhum. essa busca só me acrescentou, só me fez Uhum. crescer, né? E Isso me mesmo. fez me conhecer. É a minha amiga Cecília. É minha Ela amiga escreveu Cecília, a aqui. favor do cliente. É. E assim, essa busca só me fez crescer, só me fez me conhecer melhor
né? E saber o que é bom para mim. E eu sempre pedi muito, né, para o universo, para que me iluminasse, para que me guiasse, para que eu fizesse o meu melhor, para que eu desse o Aham. meu melhor, né? E se errei, vamos recalcular a rota e vamos em frente, Isso sem mesmo. culpa, sem julgamentos, né? Aham. Uma coisa que eu É, percebi em você, Silvia, desde lá um ano atrás que eu te conheci, é que lá atrás você tinha tanta vontade de ser feliz num relacionamento que você aceitava qualquer migalha. Qualquer coisinha que estava exatamente, aparecendo, você ficava feliz da vida porque tinha alguém ali exatamente, com você. E hoje eu percebo que você está bem, você quer um relacionamento, mas você está bem sozinha. Bem sozinha, exatamente, assim, você não precisa escolher qualquer um só para falar que você tem, exatamente, falar para você, não falar para os outros, mas assim, nossa, eu estou num outro relacionamento. Mas assim, hoje você percebe exatamente, que você não precisa disso. Não é isso? Essa é a exatamente. percepção que eu É. tenho de você. Exatamente, porque assim, eu me sentia muito na busca por um companheiro, porque tinha alguma coisa que me faltava. E era Uhum. essa figura do pai que me faltava. Sim. Né? Sempre Na ficava verdade, você um precisava do buraco. pai. Então, exatamente. Aí, a partir do momento que eu entendi na constelação, né, que o meu pai, ele estava sempre comigo, que o meu pai era meu pai, que não era meu Uhum. marido, e assim, eu não tinha que Sim. buscar nos meus relacionamentos a figura do pai, aí tudo ficou mais Uhum. fácil, tudo ficou mais claro, né, e eu Uhum. parei de buscar no outro essa figura, né? Uhum. E assim, e jogar todas as expectativas no outro e não achar que o outro tem que superar as minhas expectativas, que o outro tem que ser perfeito, que o outro tem que suprir as minhas Uhum. necessidades. Não, eu preciso suprir as minhas necessidades. Isso mesmo. Isso mesmo. Enquanto eu não me sentir feliz comigo mesma, enquanto eu não estiver equilibrada, estiver tranquila, eu não vou conseguir, né? E aí eu Uhum. aceito qualquer coisa. Né? Tanto É. que, Então. assim, as pessoas falam, mas você é muito exigente. Não é questão de ser exigente, mas é questão de você encontrar a pessoa que vai casar com a sua vibração, com a sua energia naquele momento. Uhum. Né? E não você tentar se encaixar, né? Então, assim, eu estou muito Uhum. mais tranquila. Realmente, quando você se conhece, quando você tem a sua autoestima também elevada, né? Uhum. E, assim, é muito importante a gente elevar a nossa autoestima. Não, assim, ser Sim. arrogante, ou ser orgulhosa, ou ser exigente. Não, eu não sinto que eu sou uma pessoa exigente, Uhum. né? Mas, por exemplo, eu não quero uma pessoa. Eu sei o que eu não quero, né? Eu sei qual é o meu Isso. padrão de pessoa. Mas E hoje isso você sabe descobri, isso. exatamente, isso descobri com a constelação. O que eu quero? Uhum. Né? Qual é o Sim. modelo, qual é o padrão que eu quero para mim? Né? E se até Uhum. agora não chegou, tudo bem. O importante Tudo é que eu bem. estou aberta, né? Que eu não Aham. estou fechada, estou aberta. Aparecem as pessoas, Aham. né? Aparecem os pretendentes e assim Sim, sim. tá tudo bem, tá tudo bem, Então, né? aparece, mas agora você escolhe, Eu né? tenho que É ter a assim, é opção, né? De você que escolher. Não escolhe. sou escolhida, não Isso, sou a isso. escolhida, né? E se Isso. não casou, se não deu certo, tudo bem, tá tudo bem, né? A gente Aham. vai em frente, segue, não é o fim do mundo. E isso foi importante também, né? De resgatar a minha autoestima. De não achar que Uhum. não sou eu que não me enquadro, não sou eu que não sirvo, que eu sempre fui a culpada dos relacionamentos não darem certo. Por quê? Porque eles também, na hora, né, da briga, falavam muita coisa, jogavam muita coisa na minha cara, né? Só que eles não estavam falando de mim, estavam falando deles, Uhum. né? Eles Sim. estavam
jogando uma frustração deles para mim. Só que eu Dele. pegava aquilo como se fosse meu, Aham, né? é E isso não mesmo. é assim. Não, eu não sou assim. Eu não, né? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou desse jeito. Só que Aham. aquilo batia tão forte em mim que a autoestima ficava abalada, eu começava a me Derrubava, questionar. né? É, eu começava a me questionar, e aí eu começava a querer me encaixar. Mas aí não tem jeito, não dá certo, Não né? adianta. Porque não sou eu, não adianta. E Uhum. assim, e acabou, acabou, tudo bem, né? Por uma escolha que eu fiz, né? E aí comecei a Uhum. me enxergar dentro de mim, enxergar o meu eu, e vi O seu que potencial. não era aquilo e tudo bem. Né? E assim, voltando, Uhum. não era, eu não era abandonada por eles porque eu não me adequava, porque eu não era boa esposa, porque eu não era boa mãe, como eles falavam. Não, Uhum. porque Não era não, para né, não dava ser. certo. Você não estava inteira É, ali, é? Você não estava inteira. exatamente, exatamente. Eu Ô, não, Sil, não, diga. depois que você fez a constelação, conta um pouquinho como que foi, como que hoje é a relação com a tua mãe. Então, Para né, você, porque assim, assim, você teve que receber essa força da tua mãe para você sim, olhar, né? Para sim. você olhar para os seus relacionamentos de uma E aí maneira hoje diferente. eu entendi também o lado da minha mãe. Né? Eu Uhum. entendi o lado da minha mãe, porque eu também me perguntava por quê? Né? Uhum. Por que a gente tem essa coisa, né? Esse relacionamento? Né? E aí, assim, Uhum. eu, ficava, eu ficava me perguntando muito. Né? Hoje eu entendo, né, que ela sofreu uma perda e que ela Uhum. também, né, tinha todas as aspirações, todos os sonhos, que ela também buscava em outros Uhum. relacionamentos, a figura do meu pai, porque houve uma ruptura muito radical, Muito né? Você drástico, ficar viúva aos 24 anos com uma filha de muito. 7 meses para criar não é fácil. Em Uhum. 1968, né? Então Nossa, imagina quantas dificuldades ela não passou, quanto sofrimento que muito. ela não teve, né? Porque 24 Uhum. anos, imagina, com 24 anos a gente está começando a vida, né? É, E hoje assim, é, e, assim mesmo. e eu sou um pedacinho do meu pai para ela, Sim. né? Tanto que na Uhum. constelação, assim, ela sentiu a perda do meu pai e ela teve muito medo de me perder, isso tudo inconsciente, Sim. né? E por que que ela age assim comigo? Então eu entendi muito. Por que que a minha mãe Uhum. age assim comigo? E eu Sim. entendo. E hoje eu entendo e tudo bem, né? Eu Uhum. entendo, eu Não ficar recebo. cobrando seu julgamento. E não fica aquela coisa, né, de me sentir sufocada, de ter que sempre superar as expectativas, de ter que sempre Uhum. tá ali e, fazendo o melhor. Não, eu vou fazer o meu melhor, Uhum. né? Vou fazer o meu melhor e sem Sim. cobranças, sem julgamentos e tá tudo certo, né? A constelação ajuda bastante, hein, Silvia? Nossa, Elaine do céu, foi assim um divisor de águas, né? E Uhum. assim, foi um esclarecimento para mim. Né? E as coisas chegam na hora certa. Sim. Quando tem que acontecer, acontece, vem, cai no seu colo, assim, vem o Uhum. chamado e, o universo vai te direcionando para aquilo, né? E Mas você você tem tem que que estar estar aberta, atenta. né? E isso tem que É, estar atenta, né, para os esse é sinais que uma a vida te parte. dá. Então, Sim. assim, eu peço muito, né, para que a minha intuição seja, que eu Uhum. entenda, né, esse chamado, que eu entenda as minhas Sim. intuições da melhor maneira. E realmente a constelação começa com um fala, outro fala, e aí você começa a se interessar pelo assunto, né?
e você começa a ver, né, que aquilo vai fazendo sentido para você, né? E aí você está Alguma num coisinha, grupo, né? e você está num grupo, né, assim, maravilhoso de constelação, são meninas maravilhosas, é um grupo Uhum. assim que eu levo no meu coração porque é um aprendizado, né, muito grande. Muito E assim, grande, é. cada vez que a gente se encontra é muito 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 enriquecedor, bom, né? né? É. E veio para mim, né? Talvez outras pessoas tenham outro chamado, né? E o que eu queria passar para elas é que, assim, ouçam, né, o chamado, prestem atenção no universo, né? E assim, nada é por Se acaso, permitam, né? tudo tem Uhum. uma razão de ser, né? E se permita conhecer, Sim, né? Se entregue, procure saber, né? E não fique com aquilo sem medo, dentro, né? né? Sofrimento, né? Assim, eu Uhum. acho que a gente veio aqui não para sofrer, né? Veio para ser feliz, veio para fazer os outros felizes, para assim, agregar Uhum. valor para os outros, né? E a gente precisa estar bem para isso, né? Com certeza. Mas Uma coisa agradeço que eu muito a acho que constelação. nesse grupo que eu falo que a pandemia, num, num outro patamar, foi uma bênção, porque foi aí que criamos esse grupo de constelação Exatamente, online, né? Sem exatamente. conseguir fazer presencial, que no começo eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Gente, é realmente maravilhoso, É né? incrível, é São incrível. A gente aprendizados descobre muito muita coisa, bonitos, aprende muita muita coisa. coisa, né? E está todo mundo E, aberto para e, ajudar, é, né? É isso que Sem eu ia falar. As pessoas estão julgamento. ali realmente sem julgar, querendo ajudar da É, melhor maneira. E isso é muito exatamente. gostoso você ver, né? E Que a é difícil energia quando você que não isso tem. emana, né? E assim, um E aqui, muitas vezes né? O não é para nós, mas isso emana tanto na vida da gente que destrava alguma sim, coisa que a gente não está enxergando, né? mas E destrava. Silvia, Na constelação a gente enxerga. quantas vezes você participou, representou ali que não era a sua história, que você estava ali ajudando, e que Sim, na hora que acabou, né, que a gente depois fica se falando, né, no grupo, o quanto que aquilo fez enxergar alguma coisa na tua vida. Um sim, pedacinho, de repente uma frase, sim, um sentimento, você fala, exatamente. opa, isso daqui reverberou aqui dentro, eu tenho que olhar com mais carinho para isso. Exatamente. Né? É assim que as coisas vão, que a gente vai entendendo. Por isso que eu falo que é uma terapia breve, porque você faz uma constelação e aquele assunto e você olha para dentro de si, o que é que precisa mudar, né? Porque a constelação Exatamente. mexe o quê? Mexe mais, né? Que todos nós temos a resolver com pai e mãe, com filhos, com marido, com, sei lá, com trabalho, seja o que for, E né? sempre Então, eu tem, né? olhar, sempre tem. Então, é olhar para aquilo e Sempre falar, tem, opa, não isso adianta. daqui eu posso ver melhor na minha vida, né? E sempre tem alguma coisa, né? Porque nós somos seres incompletos, né? Uhum, Nós somos seres sim. em formação, em transformação. Uma coisa para a gente aprender, né? Uhum, é isso mesmo. E o que eu acho legal é que você se permite, né? Desde que eu te conheço, você vai É. lá, você quer, é guerreira, vai lá, você quer melhorar, né? De não ter preguiça para as coisas, eu vou lá, eu vou, né? A gente vai para a terceira constelação sua, É porque né? eu, na verdade, é minha quarta constelação, porque a primeira eu fiz há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, para poder entender, porque veio para mim Uhum, muito forte, né? E aí isso. eu fiz, não entendi muito na época. E assim, a primeira, para algumas pessoas, a primeira constelação assim, é perfeita, me
despertou algumas coisas, porém eu não entendi muito. Mas segui adiante, e aí fui buscando, fui observando, fui entendendo melhor, e aí eu encontrei você. Aí, a partir da segunda constelação, que as coisas Oi, tá me começaram ouvindo, a Sil? reverberar, né? Tô. Travou? Tá ouvindo agora? Silvia, Oi? não tô te ouvindo. Não? Ei, Laia, peraí. Pessoal, Melhorou? vocês estão ouvindo a Silvia? Ou Melhorou? estão me ouvindo ou não ouvindo ninguém? Se vocês puderem dar um alô aqui para ajudar a gente. Eu parei de te ouvir. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo, Silvia. Peraí, era só um pouco. Apertou alguma coisa, de repente, aí que... Ah lá, elas estão ouvindo. Está ouvindo a Silvia também? Eu não estou ouvindo. Voltei. Tá Aqui ouvindo? ouvindo direitinho. Peraí. Tá ouvindo agora? Voltou? Voltou? Deixa eu tirar o meu fone, peraí. Peraí, só um pouquinho. Eu tô Vocês te estão me ouvindo. Só um minutinho. Oi? Fala alguma Tá coisa, ouvindo? Silvia? Tá dando uma travadinha. Sua imagem tá travando. Tá ouvindo? Oi, agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Opa! Nossa, está travando muito. Oi? Não te ouço. Você me... Eu não te ouço. Você me ouve? Não? Também não? Nossa, que pena. Peraí. Se a gente tirar... Vou tirar o microfone, peraí. Tá ouvindo agora? Você me ouve?
porque eu não te ouço. Eu não ouço. Ei, Laia, que coisa.